Cientistas estão alertando para a possibilidade de elevação do nível do Guaíba depois das chuvas, mais uma vez, que hoje apareceram logo no comecinho do dia no Rio Grande do Sul. Depois que alcançou 5 metros e 33 centímetros no último final de semana, o lago, nesse instante, ficou ali entre 4 metros e 71 centímetros hoje. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Walter Coluchon, hidrólogo e também professor titular do Instituto de Pesquisas Hidráulicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, uma ótima noite na medida do possível. Nós sabemos o tamanho da tragédia que vocês estão enfrentando nesse momento. É um prazer recebê-lo aqui para conseguir alertar as pessoas sobre o que pode acontecer nesse final de semana. Uma boa noite protocolar. Boa noite, obrigado pela oportunidade de trazer informações aqui para a audiência de vocês. Professor, quando a gente olha para essa perspectiva, nós acompanhamos aí ao longo de toda a semana o nível mais alto que o Guaíba conseguiu alcançar. Hoje, logo no início do dia, nós vimos essa volta da chuva, a temperatura começou a cair. Quando nós olhamos para o Guaíba nesse momento, e nós sabemos que todos os outros rios, falamos aqui do Delta do Jacuí e essa formação que é muito específica e que acaba desembocando ali. Se nós realmente olharmos para os milímetros, de acordo com os institutos de meteorologia que vimos até hoje, o Guaíba, ele tem essa possibilidade realmente daquilo que nós vimos descer em relação à quantidade de águas, a voltar a subir mais uma vez? O que choveu até agora, no dia de hoje, eu não acredito nessa possibilidade. Ele vai subir muito pouco com o que choveu hoje, né? Tem alguns rios em elevação, principalmente o Taquari, mas a elevação é lenta. A chuva foi muito localizada, a chuva mais intensa nessa região. Mas a gente tem uma previsão de chuva adicional ainda no domingo e no sábado, né? E com uma quantidade que pode trazer novamente uma situação, se não igual, próxima da pior situação que a gente passou no caso do Guaíba. Professor, quando a gente olha justamente para essa definição e acompanhamos aqui, esmiuçamos ao longo da semana, como essa chuva cai em cada ponto do estado. Olhando para a situação do Guaíba e como ele afetou Porto Alegre, como essa chuva também vai cair no final de semana, e olhamos para a região ali de Sinos, Gravataí, essa formação até a chegada do Guaíba, como essa chuva vai cair em cada uma dessas regiões, é o que nós vamos acompanhar o resultado nos próximos dias. Se essa diminuição acontecer nesses outros pontos, o Guaíba não sofre esse impacto todo? Sim, a gente tem, na verdade, uma divergência de prognósticos de chuva para os próximos dias. Algumas projeções indicam que a chuva pode acontecer mais para o sul, e nesse caso seria diretamente sobre essa área que está aparecendo na imagem agora, a área mais inundada, mais próxima de Porto Alegre. E outras projeções, previsões que indicam que a chuva pode acontecer mais para o norte, e nesse caso ela aconteceria naquelas bacias hidrográficas que têm a resposta mais rápida, que tendem a gerar os maiores picos de vazão. E nos dois casos a gente teria algum efeito na região metropolitana de Porto Alegre, né? Tudo depende da quantidade realmente de precipitação que vai acontecer efetivamente, né? Então, as projeções mais pessimistas, elas sugerem que esse novo pico ele pode ser próximo do pico anterior, do último domingo, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas, por enquanto, essa chuva ainda não aconteceu. A gente tem que ficar observando e verificar se ela realmente acontece. A partir daí, a gente pode ter um pouco mais de confiança nas previsões que a gente vai fazer com relação ao nível d'água. Professor, olhando esse caminho que é traçado, quando nós vamos para o Guaíba, nós temos acompanhado desde ontem a situação da Lagoa dos Patos, onde nós acompanhamos alguns municípios que ficam próximo, então, dali, agora sofrendo parte dessa enchente, a situação ficando ali cada vez mais difícil. Quando a gente olha esse movimento, nesse instante, apesar da chuva e olhando para o Guaíba, a Lagoa dos Patos é que enfrenta o pior cenário agora em relação a essa cheia e essa vazão que não acontece com tanta facilidade?
De certa forma, a gente pode afirmar isso, porque o pico, esse primeiro pico em Porto Alegre já passou, né? Existem locais na região metropolitana em que o nível d'água já baixou até próximo de 1 metro, né? Em Porto Alegre já baixou pelo menos meio metro, e então já teria passado esse pico. Existe o risco dele voltar a subir, é claro, como eu falei antes, mas na Lagoa, nas cidades que margeiam a Lagoa dos Patos, a gente está justamente agora na situação em que está sendo atingido o pico, né? Então, a situação de Pelotas, por exemplo, uma cidade que é muito grande, muito próxima da Lagoa dos Patos, né? E Rio Grande também, que fica próxima à saída da Lagoa dos Patos para o oceano. Ali a gente está passando agora pela pior situação, os níveis mais altos até agora. Professor, nós já debatemos aqui durante essa semana como essa saída, então, da água entrando em contato com o oceano, ela poderia ser dificultada justamente pelo trabalho desenvolvido pelos ventos. Em relação a isso, há alguma atualização? Nesse momento, isso interfere de maneira muito significativa? Os prognósticos, eles continuam sendo confirmados? Ou essa vazão está acontecendo realmente lenta, independentemente do trabalho que foi realizado e que vem sendo realizado pelos ventos e pela força da natureza, obviamente? Até agora, o papel do vento nesse evento de cheia não foi tão relevante assim, né? Embora tenha influência, o vento ele tem que ter uma certa intensidade para que ele tenha uma influência maior, né? O vento tem tido alguma influência na elevação dos níveis em alguns pontos da lagoa, mas em relação à elevação do nível do Rio Guaíba, o vento ainda não teve um papel muito importante. Mas a gente tem uma previsão de ventos do quadrante sul para segunda-feira, entre segunda e terça-feira, com uma intensidade da ordem de 50 quilômetros por hora, que é uma intensidade que já começa a ter um efeito. Esse efeito ele seria talvez da ordem de 10, 15, 20 centímetros em Porto Alegre. Então, um vento sul soprando durante um dia inteiro, ele pode ter esse efeito. Mesmo que não chova, o nível da água do Rio Guaíba junto à cidade de Porto Alegre pode ter um aumento de 1 ou 2 dezenas de centímetros por conta desse efeito do vento sobre a lagoa, né? E aparentemente a duração desse vento mais intenso não é tão prolongada. Isso é uma vantagem, porque se esse vento dura mais tempo, vários dias, aí o efeito ele começa a ficar mais intenso, né? Professor, foi emitido um novo sinal para outras urgências quando olhávamos para situações hidrológicas na parte sudeste, sudoeste e também nordeste do estado. Quando a gente fala desse tipo de urgência hidrológica, nós estamos falando, eu queria a definição do senhor para a gente conseguir orientar o público que nos acompanha nesse momento e entender a definição desse termo. É justamente esse acúmulo maior de água e são as enchentes que nós estamos vendo, ou ali também podem ser enquadrados deslizamentos, algo desse tipo? O que define essa urgência hidrológica? A urgência hidrológica ela está associada com eventos hidrológicos que podem desencadear esse tipo de incidente. Pode ser inundação, mas também eventos hidrológicos originados pela chuva, mas na interação com o solo, como o escorregamento de encosta, instabilidade pode acontecer também. Então, as duas coisas se enquadram e nessa situação agora, a gente passou pelas dois tipos de desastres, né? Escorregamento de encosta, foram inúmeros locais que houve escorregamento de encosta, e esse também é um dos motivos pelos quais essa água que chega até a região metropolitana ela está tão turva, né? Porque houve realmente um aporte de material do solo, né, muito intenso, né? E a gente teve isso, a gente teve escorregamento de encosta e a gente teve inundação. E a gente teve inundação num nível da água tão alto que locais que originalmente em outras inundações a água atingia, mas ela ficava relativamente parada. Dessa vez, o nível da água foi tão alto sobre essas áreas que a água não só ficou parada, inundando as áreas próximas ao rio, mas ela começou a correr
como se a própria margem do rio fizesse parte do leito. E isso foi um fator que causou muito impacto, muita destruição, a velocidade da água nas zonas das margens dos rios. Isso aconteceu, por exemplo, no rio Pardinho, que é um afluente do rio Pardo, aconteceu em afluentes do rio Jacuí, e aconteceu também no rio Taquari, de uma forma muito destruidora, né? Foi um diferencial importante dessa cheia. Senhor, quando a gente olha para esses alertas e tudo o que vem sendo dito aqui, nós comparamos com uma situação que foi relatada pelo governo do estado, dizendo que eles continuam fazendo os resgates na medida do possível, mas que muitas famílias, mesmo quando são alertadas, elas preferem ficar no imóvel, sabendo o quão perigoso isso pode ser. Quando um alerta como esse, ele é feito e todas as medições apontam que uma tragédia dessa magnitude ela vai acontecer, eu queria, inclusive, usar aqui o seu conhecimento para alertar as pessoas sobre os riscos nesse momento. Se isso foi colocado ali em todos esses avisos, é porque a probabilidade de que esse desastre aconteça e que essa família que permanece nessa região, seja qual for ela, de vários municípios nesse momento no Rio Grande do Sul, elas podem ser afetadas de uma maneira que é mortal. Então, é preciso seguir o que diz a Defesa Civil quando um alerta é emitido para que elas sejam retiradas desses lugares. Sem dúvida, a gente entende a necessidade da pessoa ficar guardando o que é seu, mas esse evento aqui, ele demonstrou o quanto pode ser difícil a situação posterior quando uma pessoa adia a decisão de abandonar a sua casa ou deixar a sua casa em prol de sua segurança da sua vida, né? A gente já aprendeu de uma forma muito dura sobre isso no Vale do Taquari, por exemplo, no ano passado, né? Então, talvez as cidades onde a população tenha respondido de forma melhor dessa vez tenham sido aquelas cidades que tenham sido mais duramente atingidas nas cheias do ano passado, porque a memória das pessoas ainda estava muito viva com relação ao que pode acontecer com uma inundação desse tipo. Então, no momento em que foi dado o aviso, essas pessoas elas trataram de se afastar, né? Deixar suas casas em prol das suas vidas, né? No caso da região metropolitana, o que aconteceu foi um evento que foi muito inesperado. Essas pessoas não tinham, muitas delas não tinham conhecimento que moravam realmente numa área que poderia ser inundada, né? Então, os próprios avisos, eles eram recebidos com um certo descrédito, assim, né? Porque essas áreas todas seriam, teoricamente, protegidas por um sistema de diques, e quando esse sistema de diques começou a falhar, as pessoas que ali moravam, elas não tinham noção que isso realmente poderia acontecer, né? Embora tenham sido dados alguns avisos, né? Eu entendo que muitas pessoas tendiam a não acreditar no que estava sendo alertado por conta desse desconhecimento de eventos semelhantes anteriormente, né? Professor, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar o que pode acontecer nesse final de semana e também ajudar nesse alerta para a população que, obviamente, passa por uma situação extremamente difícil, onde essa reconstrução, como nós falamos aqui, ela vai ser lenta, necessária, mas vai acontecer. A gente continua aqui informando e desejando que isso acabe o quanto antes. Muito obrigado, professor, por falar conosco. Obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição. Até mais.